Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, ok? Pessoal, hoje na nossa aula nós vamos fazer uma breve revisão de tudo aquilo que a gente já tem estudado, certo? Nesse primeiro bimestre, nós estamos estudando substantivo e entrevista, certo? Já fizemos uma entrevista com o papai ou com a mamãe, né? E já estudamos algumas coisas sobre substantivo, certo? O que a gente pode falar sobre a entrevista? A entrevista é um gênero oral, que vai haver um diálogo entre dois interlocutores, o entrevistador e o entrevistado. Entrevistador é geralmente quem faz as perguntas, né, gente? E o entrevistado é quem responde, tá? Quando a gente vai fazer uma entrevista com alguém, a gente leva em consideração vários pontos, por exemplo. Se eu vou fazer uma entrevista com um jogador de futebol, eu presumo que o assunto vai ser da área dele, né? Então, quando a gente propõe a fazer uma entrevista com alguém, a gente leva em consideração o domínio, a profissão, o assunto que essa pessoa vai poder responder, tá? Por exemplo, se você perguntar para mim sobre aquecimento global, eu não vou saber te falar muita coisa, a não ser o básico, né? Mas se for um assunto sobre língua portuguesa, por exemplo, talvez eu consiga falar um pouquinho, tá bom? Então, numa entrevista, tem entrevistador e entrevistado, os dois dialogam entre si, um pergunta e o outro responde. Quem pergunta é entrevistador, quem responde é entrevistado. Por ser um gênero oral, em que nós vamos levar em consideração o que a pessoa está falando, pode ser que na entrevista o entrevistado caia na risada, né? Como é que eu vou escrever lá a pessoa rindo? Não tem como, né? Então, eu uso algumas marcas linguísticas. Eu coloco entre parênteses risos, eu coloco entre aspas, o entrevistado caiu na risada, né? Eu não ponho kkk, tá bom, gente? O kkk é uma linguagem que a gente usa nas redes sociais, no WhatsApp, ok? Nós assistimos uma entrevista com o Ziraldo, né, que é o inventor, o criador do Menino Maluquinho, né, aquele menino da panelinha na cabeça. Nós fizemos uma entrevista com o nosso responsável, né, perguntando para ele algumas coisas da infância, que foi um momento muito legal, certo? Vai chegar o momento de nós fazermos a nossa entrevista, de escrevermos, né, entrevistar alguém sobre um assunto específico que pode cair no seu simulado. Por enquanto, a gente só fez a atividade com os responsáveis, certo? Uma entrevista também é um gênero direto, não tem rodeios, né? Como que eu começo uma entrevista, professor? Apresentando o entrevistado e apresentando o motivo da entrevista. Lá com o Ziraldo, ele ia lançar um musical do Menino Maluquinho, né? Então, a revista lá estava fazendo uma entrevista com o Ziraldo por causa disso. Então, o assunto que girou lá na entrevista era sobre isso, sobre o musical do Menino Maluquinho, ok? Nós também estamos estudando e estudamos os substantivos. Substantivo é a classe de palavras que nomeia todos os seres, sejam os sentimentos, sejam os coletivos, sejam os nomes das pessoas, tudo é substantivo, né? Tudo tem um nome. E é tão ruim, né, quando as pessoas erram o nosso nome, você não acha? Eu acho, quando as pessoas erram o meu nome, eu fico chateada, porque o nome é a nossa marca registrada. Ah, mas eu não gosto do meu nome. Isso pode acontecer? Pode, mas ainda assim é a sua marca registrada, né? Por isso que a gente, que é mãe, que é pai, né? A gente tenta escolher o mais bonito possível o nome do nosso filho, né? Porque é a marca dele, certo? Então, os substantivos, eles dão nome às coisas, em geral, né? E ele sofre algumas flexões. Flexões são mudanças, por exemplo. Tem os nomes masculinos e tem os nomes femininos.
Tem os nomes de coisas grandes e tem os nomes de coisas pequenas. E tem o nome de uma coisa apenas e de mais, e nome para mais de uma coisa. Por exemplo, aqui na mesa eu tenho quantos objetos desses? 2. Então, não é só caderno, são cadernos. Então, o substantivo, ele tem isso, ele tem singular e ele tem plural, certo? Nós também estudamos que existem vários tipos de substantivo, né? O comum e o próprio. Comum é uma coisa comum, acha em qualquer lugar. É um nome comum, tem em todos os lugares, né? Pé, pé é um nome comum, né? Agora, quando eu falo pé de moleque, já é um nome próprio. Por quê? Porque é o nome de um doce, tá? Então, o comum é esse. Tem vários lugares, é comum, não é muito específico, não é muito singular, muito próprio, né? Não é próprio. E o nome próprio é aquele que é específico, tá? Os nomes próprios são nomes de cidades, de países, de comidas, nome de pessoas, nome de time de futebol, né? Então, esses são os próprios. Depois, nós estudamos substantivo simples e o substantivo composto. Substantivo simples é aquele que é formado por uma palavra. Pé. Simples é uma palavrinha só. Substantivo composto é aquele que é formado por mais de uma palavra. Pé de moleque. Temos aí um nome composto, tá? Chuva, transforma ele em composto. Guarda-chuva. Sol, transforma em composto. Guarda-sol. Tá? Então, no substantivo simples, uma palavrinha só. No composto, mais de uma. Depois, nós vimos também o substantivo concreto e o abstrato. O concreto não precisa de ninguém para ele existir, ele tem existência própria. A areia do mar. Sem levar em consideração essa coisa de foi Deus que fez e tal. A areia do mar, ela está lá, ela tem existência própria, não precisa de ninguém lá construir. Ela existe, tá? Agora, o abstrato, o substantivo abstrato, ele precisa de alguém para ele existir, porque senão ele não tem vida. É o que a gente fala sobre os sentimentos, né? Se eu estou com raiva, sinto raiva, estou com raiva de alguém. Então, a raiva existe, ela está aqui. Mas se eu deixo de sentir raiva, então ela deixa de existir. Então, os sentimentos, né, os sentimentos são substantivos abstratos por isso, porque eles precisam de alguém para ter existência, ok? Se ninguém sentir raiva, ela nunca vai existir, beleza? Substantivo primitivo e substantivo derivado. O primitivo, ele forma outras palavras. Pé é um substantivo primitivo, né? Ninguém formou a palavra pé. Ela é a primeira. Mas quando eu transformo em pé de moleque, além de ser composto, porque tem mais de uma palavra, ele também é derivado, porque ele veio da palavrinha pé, né? Vamos um exemplo mais, assim, usual, que a gente sempre usa. Chuva. Chuva é primitivo. E o derivado de chuva? Qual outra palavra veio a partir da palavrinha chuva? Chuvisco, chuvarada, chuveiro, tá? Esses são os derivados. Os derivados surgem a partir do primitivo. E o substantivo coletivo. O substantivo coletivo é a reunião, é a união de vários seres da mesma espécie. Por exemplo, várias flores juntas, várias rosas juntas, né? Viram um buquê de rosas, tá? Vários alunos viram uma turma. Então, o coletivo, ele junta vários seres iguais da mesma espécie e forma um coletivo, tá? Substantivo, então, é isso, são os tipos. Claro que na prática, né, a gente vai gravar mais, a gente vai aprender mais sobre eles, tá? Vai saber diferenciar, vai encontrar eles nos textos, vai encontrar os substantivos nas leituras e vamos usar os substantivos para produzir nossos textos,
tá? Todas as outras classes de palavras que nós vamos estudar agora, mais rapidamente, têm ligação com o substantivo, ok? No mais, estudem, leiam bastante e até o nosso próximo encontro.